Fala galera, sejam bem-vindos à nossa aula de administrativo. Vamos tocar aí nas nossas aulas. Hoje nós vamos falar de regime jurídico dos servidores, ok? Bem, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é a diferenciação entre o servidor público e o empregado público. O servidor público ele vai estar condicionado à Lei 8.112, ele vai ser chamado de estatutário e ele vai funcionar no provimento de cargos públicos, ok? Essa informação é muito importante. Cargo público compreendendo o conjunto de atividades que vão ser pautadas e criadas por lei atribuídas ao servidor público. Normalmente os cargos públicos vão estar atrelados à administração direta, às autarquias especiais, ou seja, aquela autarquia que tem uma finalidade pública, e às fundações públicas. No nosso outro lado, eu vou ter o emprego público. E aí eu tenho a Lei 9.962, que vai chamar de empregado público, porque vai surgir uma vaga de emprego público, e vai estar submetido ao regime da CLT, das leis trabalhistas. E aí nós temos que as suas atividades vão ser compreendidas, via de regra, na administração indireta, sociedade, economia mista e empresas públicas, excepcionalmente na atividade da administração pública direta, em excepcionais casos, nas autarquias, por exemplo, conselhos, os conselhos das atividades das profissões, não incluído a OAB, porque ela é sui generis, e ela não precisa subrogar a essa modalidade, e no caso das fundações privadas. Bem, no que concerne a uma análise detida a 8.112, eu coloquei de forma bem sucinta como que vai se dar. Então, por exemplo, a aplicação vai ser para os servidores atrelados aos serviços da União, regulados pela União, autarquias, fundações, para serem nomeados a cargos públicos. E é importante quando a gente falar cargo público, porque, tomem nota, cargo público é conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura organizacional que devem ser cometidas a um servidor, ok? Então eu tenho todas aquelas atribuições previamente ajustadas, institucionais, que vão estar pautadas a um servidor. Tomou nota? Show! E o que é o servidor? Bem, o servidor é aquela pessoa que foi legalmente investida do cargo de servidor público. Então é aquele camarada que passou no concurso público, que foi nomeado, que tomou posse, ok? Bem, e como que são criados os cargos públicos? Como é que funciona isso? Eu tenho o artigo 61 prevendo que cabe ao presidente a sanção acerca quanto ao cargo público, que o legislativo, por meio do Congresso, pode propor e depois o presidente sanciona. Eu tenho a Constituição da forma pelo meio do decreto, então eu tenho o artigo 61, inciso 2A, o artigo 48, o artigo 84, 6A e B, todos da Constituição Federal. Mas aí eu tenho duas observações interessantes. A primeira, eu vou até puxar aqui um pouco para o legislativo logo. O legislativo, quando dá constituição de cargo para o próprio legislativo, não se submete à sanção do presidente, pode fazer isso de pronto. Agora, no que concerne ao Judiciário, Ministério Público e Tribunal de Contas da União, eles vão ter uma especificidade. Eles podem, diferente dos outros órgãos, criar cargos, proposta de cargos, para o próprio órgão. Mas não quer dizer que eles fazendo essa proposta será aprovado. Não, eles podem fazer essa proposta, que vai ser a proposta que vai ser analisada pelo Congresso e depois sancionada pelo presidente da República. A diferença com outros órgãos é que os outros órgãos não podem fazer proposta de constituição de cargos, ok? Show! Quanto à classificação, primeira classificação, a classificação que nós vamos tratar de efetivos. Cargos efetivos são aqueles cargos que estão em caráter permanente, o que já é o contraponto dos cargos comissionados, que via de regra são transitórios, não possuem esse status de permanência. O que já cabe aqui é um asterisco para cargo comissionado. Por quê? Cargo comissionado pode ser concedido tanto para o servidor quanto para o particular que não é servidor público, ok? Então, comissionado pode ser servidor ou não, o que já faz, então, necessário a gente distinguir de cargo comissionado para função de confiança.
função de confiança obrigatoriamente deverá ser aplicada ao servidor da casa, ok? Então deve ser servidor, perdão, da casa não necessariamente ao órgão, mas deve ser atrelada ao indivíduo que já está submetido ao regime de serviço público, ok? Ele já tem que estar atrelado à entidade pública. Bem, sobre o cargo isolado, eu tenho que é uma modalidade de constituição de um cargo que ele vai se dar de uma forma isolada. É óbvio, né, professor? É, mas olha o que vai incidir de diferente. Quer dizer que esse cargo isolado não vai se submeter à hierarquia de organização do órgão. Quer dizer, ele vai ser criado para seguir um regime próprio, que não vai estar igual ao dos demais servidores que têm carreiras, planos de carreiras. Então, um exemplo que os livros trazem foi a questão da criação, salvo engano, no Rio de Janeiro, do cargo para a Polícia Civil de piloto. E esse cargo não se coaduna com os demais cargos. Então, ele somente poderia ficar atrelado a piloto, ok? Não teria uma progressão de cargo como os demais. É uma progressão da patente deles, ok? E o que é diferente do cargo em carreira, porque o cargo em carreira é o plano de carreira, é aquele cargo onde ele tem uma forma de ingresso e ele tem uma construção da carreira hierarquizada, já é predeterminada, já é constituída. Ela é uma organização de como que o indivíduo entra e como é que vai se dar o seu crescimento, ou seja, a hierarquização dentro do próprio órgão, tranquilo? E aí, cargo vitalício, tem isso dentro do serviço público? Tem, aí são aqueles exemplos clássicos. O juiz, que ele não vai deixar de ser juiz, ele sempre vai ter essa condição de juiz, e o membro do Ministério Público. São dois exemplos que são majoritariamente utilizados. Agora, quais são os requisitos para poder ser investido? Então, quais são os requisitos de investidura? A Constituição vai trazer para a gente nacionalidade brasileira. Quer dizer que o estrangeiro nunca vai poder ter um concurso público ali para ele fazer? Não, ele vai poder sim, mas ele precisa ser nacionalizado. As excepcionalidades, a Constituição fala dos cargos privativos de brasileiro nato. Salvo essas hipóteses, como nacionalizado, ele poderá. Que tenha pleno gozo dos seus direitos políticos. Então, quando tu é preso e tem tolhido os seus direitos políticos, por suposto, não vai poder assumir um cargo público. Que tenha quitação eleitoral, que tenha quitação com o serviço militar, se for homem, que tenha a escolaridade exigida para o cargo, comprovação da sua titularidade, ok? Que seja maior de 18 anos e que tenha aptidão física e mental. Esse requisito da aptidão física e mental para o exercício do cargo. Inclusive, se o edital prevê um TAF, um teste de aptidão física, para função que não exija a atividade física, esse edital pode ser impugnado, ok? A previsão constitucional só prevê quando o cargo exigir aquela atividade, tranquilo? Bem, e greve? O servidor público pode pedir greve? Pode ter greve? Ele tem direito à greve? Tem. O servidor público tem direito sim à greve, está previsto no artigo 37, que vai ser determinado em lei específica a organização do órgão acerca daquela greve, mas tem que sempre respeitar o mínimo legal. E no caso do empregado público? Bem, o empregado público vai estar lá no artigo 9º, que vai ser o mesmo que vai valer para a CLT, para o trabalhador comum, que não está atrelado à administração pública, ok? Então não podemos confundir, são regimes diferentes. E por fim, sobre a acumulação de cargo. É permitido eu acumular cargos públicos? É, em excepcionalidade. E essas excepcionalidades são, por exemplo, professor, que pode ser professor em 2 funções públicas, desde que haja compatibilidade. Eu posso ainda ter como professor em uma função técnica ou científica, e eu posso, por fim, a última excepcionalidade, acumular cargos públicos na saúde. Tranquilo? Requisito fundamental: compatibilidade de horários. Em não sendo possível essa compatibilidade, não pode ter a investidura desse indivíduo. Tranquilo? E meus caros, por hoje é só. Até a próxima.